Boa noite. Hoje nós vamos discutir um pouco, trocar umas ideias, na verdade, né, sobre uns assuntos aqui que ultimamente tem assim instigando bastante, principalmente nessa movimentação que está tendo aí a nível universal e mundial. E a gente fica se perguntando por que as coisas, por mais que mudam, parece que permanecem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e a sensação que a gente tem é que nada muda, que nada está mudando. Então eu penso um pouco o seguinte: a economia muda, o comércio muda, a inteligência muda, a ciência muda, a tecnologia muda, mas o homem está sempre no mesmo sofrimento, sempre na mesma situação de necessidades, de explorações, de injustiça, de crimes, de violências, de disputas. E aonde que isso está nos levando e aonde que isso vai nos levar? Aí eu estava pensando que por que nada muda, a sociedade não muda? A gente cobra muito, o mundo está assim. A sociedade está assim, está cada dia pior, está cada dia mais difícil conviver, o respeito, a solidariedade entre as pessoas. Nada muda. Parece que cada dia as pessoas estão mais individualistas, estão mais agressivas, estão mais violentas. E como que a gente pode querer que a nossa sociedade, que o mundo muda, se as pessoas não mudam? A única coisa, quem é a nossa sociedade? Somos todos nós, o conjunto de todos nós juntos. É o reflexo, é o conjunto, é o somo total daquilo que o povo é. Então, para a sociedade mudar, é necessário que o povo mude. E o povo não como uma coisa assim, longe de nós. Que quem é o povo? É cada um de nós. Então, se cada um de nós mudarmos um pouco o nosso jeito de ser, a nossa espiritualidade, a nossa maneira de conviver, de relacionar uns com os outros, lógico que a sociedade vai ser diferente. Mas ela só vai ser diferente, ela só vai ser melhor, mais agradável, mais acolhedora, mais solidária, se cada um dos seres que compõem a sociedade forem seres melhores. Aí eu estava pensando o seguinte: onde que é um ponto assim crucial para essa mudança pessoal? Aí eu me deparei com a espiritualidade, né, das religiões. Porque que são? A espiritualidade sempre existiu, sempre vai existir, é uma coisa inata ao ser humano, todo mundo nasce com sua espiritualidade, é uma coisa individual, pessoal, íntima de cada um, é a maneira de ser, o jeito de ser de cada um, é como que a pessoa se apresenta para a sociedade, né? Se apresenta para o outro, para o mundo. Aí eu estava pensando o seguinte: há muitos e muitos anos, né, desde os primeiros milênios da nossa civilização, quando começou a surgir as religiões com o intuito de formar uma cartilha, um roteiro, uma maneira de viver essa espiritualidade, foi se criando regras, cartilhas, normas, dogmas, conceitos, o que pode, o que não pode, como se a espiritualidade, essa coisa que é inata em nós, que essa nossa conexão com o divino, pudesse ser regulamentado por normas e leis e regras e doutrinas. Então aí se formou as religiões nessa tentativa de, como diz outro, de domar, de controlar a espiritualidade do ser humano. E esquecemos que essa espiritualidade, ela vai crescendo à medida que o ser humano vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo a conviver uns com os outros, vai aprendendo a viver o seu dia a dia, enfrentando as suas dificuldades. E essa espiritualidade nada mais é do que a sua conexão com Deus, com o divino. Seja lá a maneira como cada um coloca quem é esse Deus, esse ser superior, ser divino, esse Deus, deuses, orixás, energia do universo,
ou algo que transcende essa coisa terrena, essa coisa aqui de terra a terra. Aí eu percebi o seguinte, que a gente vive muito o terra a terra. Nossa vida é permeada pelas atitudes, pelas ações, daquilo para garantir a nossa sobrevivência aqui na Terra. Como se a vida toda a existência do ser humano no universo fosse esse pequeno período que se vive aqui. Então a gente parece que desconecta desse Deus, desse ser superior, desse divino, desse transcendente que cada um vai qualificar, determinar, entendeu? De acordo com a sua experiência de vida, com o seu conceito, que isso não é nada. Então parece que a gente vive assim, deixa aqui do cantinho o pacotinho da minha espiritualidade e deixa eu ir agora e viver a vida. Como se a vida que a gente vive não é reflexo dessa espiritualidade que está dentro de nós, desse Deus, desse ser supremo que vive dentro de nós e que nos move e conduz a nossa vida, as nossas ações, o nosso jeito de ser. Então, a espiritualidade não depende de religião ou de crença, porque eu conheço tanta gente que não tem religião nenhuma, não frequenta nenhum culto, nenhuma igreja, nenhum templo, nada, lugar nenhum, vai em lugar nenhum, nunca foi em lugar nenhum. E realmente são pessoas assim, extremamente espiritualizadas. Parece então assim, mas não é possível que as religiões atrapalhem as pessoas a experimentar essa espiritualidade, como diz assim, encarnada em cada um, né? Que possa nos revelar um ser melhor, porque todo mundo participa de alguma coisa, a maioria, no caso, participa. O intuito dessas religiões é ensinar as práticas dos mestres, dos seus líderes, dos seus fundadores, né? De Jesus, dos apóstolos, dos grandes filósofos, né? Não muda nada. Nada muda. O ser humano não muda. Poucas, né? Não estou generalizando, porque tem algumas pessoas, determinados grupos, independente de qual religião seja, de qual linha que segue, a gente percebe as mudanças nelas, porque a espiritualidade não depende da religião. A religião foi uma tentativa, um meio de querer, juntar todo mundo ali no grupinho e dominar a partir daquelas normas ali, que isso é proibido, que isso não pode, que isso é pecado, que tem que deixar o cabelo crescer, que não pode casar, que não sei o quê. Aí vai, né? Não vamos entrar em detalhes, que não é o caso aqui. Mas até que ponto todas essas regras e todas essas normas e esses critérios e esses dogmas não impede as pessoas ou a espiritualidade de crescer e aflorar cada vez mais dentro do ser humano? Porque a gente vê, por exemplo, comunidades indígenas perdidas no meio da Amazônia, que nunca teve nenhuma evangelização, vamos dizer assim, né, de nenhuma corrente religiosa. E você vê lá, você vê que a espiritualidade deles é muito maior do que muita gente, muitos de nós que estamos aqui na dita sociedade, né? E saber que eles respeitam a natureza, respeitam os animais, respeitam os outros, eles têm uma organização. Não existe leis, existe organização. Acho que é isso que falta para nós. Nós temos leis demais e organização de menos. Então, se a gente organizasse mais e determinasse certo e errado menos, acho que as coisas poderiam funcionar melhor. Então, essa conexão da pessoa com o que ela acredita, seja lá o que for, não depende. Então, não é obrigatório, não tem essa coisa, todo mundo tem que ter uma religião. Ah, tá, então eu preciso ter uma religião, aí eu vou uma vez no culto, ou no templo, seja lá o que for, uma vez por semana, cumpro o meu ritual lá, que eu tenho que cumprir, e durante a semana eu posso fazer o que quiser, comportar do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, fazer coisas erradas, ser injusto, ser desonesto, ser traiçoeiro, enganar as pessoas, não cumprir meus compromissos, e tá tudo bem, porque uma vez por semana eu vou lá, na presença, né? No local onde, dito assim, onde Deus está presente, esse divino, esse ser está presente. Então eu estou liberada, estou livre, estou leve e solta, né? Porque eu já cumpri aquilo que eu tive que cumprir. O resto eu faço o que quiser,
e dá no que der e não tem nada a ver, e assim a gente vai seguindo. Então, a gente tem que perceber que a espiritualidade é muito particular, muito, muito, muito particular. Ela é interna, interior, vem de dentro de você. E não é esse ou aquele mestre, pastor, padre, guru, seja lá o que for, que vai determinar o que é certo e o que é errado, o que você sente e o que você não sente. Porque essa conexão é direta. Quando você se conecta com esse Criador, quando você sente Ele dentro de você, muitas vezes vai bater de frente com aquilo que estão tentando te incutir na sua cabeça, colocar que aquilo é do jeito que eles estão falando. E muitas vezes a percepção que você tem a partir da sua própria experiência, da sua existência, contradiz aquilo que está dizendo. Aí vai, em quem acreditar? Na sua essência, no seu coração, na sua intuição, no seu jeito de ser, né? Que não está prejudicando o outro, que não está fazendo nada, ou você simplesmente vai acreditar naquilo que foi falado, uma lei feita pelos homens, o que é certo e o que é errado. Que somos nós para saber o que é certo e o que é errado? Depende muito, né, do ponto de vista que você está diante daquela situação. Então, essa espiritualidade, ela é ampla, ela é livre, é desprovida de qualquer controle, qualquer instrumento de controle. Aí fala assim, tá, então a gente pode ser livre e fazer o que quiser? Não, se você agir dentro do princípio do amor, não é esse amor humano que tem aí, que não tem nada a ver com o amor universal, o amor divino, o amor uns aos outros, a solidariedade. Porque muita gente fala assim, eu vou fazer caridade, vou ser solidário, então fazer caridade eu só tiro do meu bolso e ajudo o outro na hora que ele precisa. Essa caridade é muito pequena. Caridade, solidariedade, eu quero ver você fazer diante de uma atitude. Uma pessoa que está doente, de um mendigo, de um aleijado, de uma pessoa que tem um problema mental, que tem um problema físico. Se você é capaz de ser solidário, você é capaz de ter coragem de ajudar na hora que precisar, ter coragem de ajudar o outro, sem antes pensar primeiro o que aquilo vai tirar de você? Ou você aproveita muitas vezes dessas carências, dessas necessidades, deficiências do outro para fazer motivo de riso, de chacota, de acusar, de lazer. Nós somos normais, nós podemos rir de um defeito, de uma deficiência do outro. Isso é ser solidário? Isso é caridade? Então eu fico pensando muito, porque o que a gente encontra muitas vezes são pessoas que têm muita teoria, mas quando você vai analisar a prática, você vê que a prática nem sempre condiz com o conhecimento, com o intelecto. Ele não conseguiu ainda colocar em prática aquilo que sabe, né? Pelo menos colocasse o que sabe em prática, é pelo menos aquilo que sente. Porque você só age, só faz a partir daquilo que você sente. Nosso coração é muito sensível ao próximo. Você tem um coração duro, indiferente ao que o outro, que acontece ao outro ao seu redor? Sim, eu sou muito boazinha para os meus, só para os meus, porque elas pessoas que estão próximas de mim, que eu gosto, na hora que me interessa. Isso é ser solidário? Isso é ter caridade? Ou você está tentando ajudar o outro porque o benefício que você tem é maior do que a ação que você está fazendo. Você está trocando, você está querendo o retorno daquilo que você faz. Então, a gente tem que avaliar muito aquilo que nos traz paz, que nos traz segurança, que nos traz, como diz, a consciência limpa. O que você fez durante o dia, você pode, ao deitar, agradecer a Deus pelo dia que teve. Você tem alguma coisa, como vamos dizer, alguma coisa ou de bom para oferecer. Graças a Deus hoje eu consegui fazer isso.
eu consegui ser um pouquinho, 1 milímetro melhor do que eu fui ontem. Então a gente vê que é difícil essa mudança. Esse é um processo que ele é duro, às vezes ele exige de nós agir assim, de uma forma tão profunda e tão natural que a gente mesmo estranha, às vezes, o nosso comportamento. Então, é um processo demorado? É difícil? Às vezes é difícil, porque às vezes a gente tem que ir contra a nossa mente para deixar agir com o coração. Entendeu? Às vezes a gente é necessário fazer isso. E quando a gente faz isso, quer dizer assim, não, mas é direito meu isso, eu posso falar desse jeito ou fazer desse jeito. Meu coração fala assim, não vai fazer não, tem que ser desse jeito. Onde é que está o amor ao próximo? Amar a Deus, o próximo como a ti mesmo, né? O que a gente mais vê é amar a mim primeiro e o próximo quando der, quando for possível, quando não for desvantagem para mim, enquanto eu tiver em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu, depois o outro. Então é uma maneira que a gente tem que ir repensando essa maneira nossa de agir. O bem pessoal acima do bem de todos, do bem ao próximo. Então o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar um pouco esse nosso autoconhecimento, para despertar a nossa consciência, a nossa sensibilidade, porque é muito fácil não vou fazer isso, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não posso fazer, você desmarca o compromisso, e você deixa de fazer uma coisa, você deixa de fazer uma caridade, você julga o outro, entendeu? Tem uma pessoa passando mal perto de você, fulano é assim mesmo, aí não ajuda, quer dizer, é indiferente. Será? Será que a gente tem que agir a partir do que o outro merece ou não merece? Ou a gente tem que agir a partir do nosso coração? Quando a gente age a partir do que a gente acha que o outro merece, quem somos nós para julgar o outro e achar que ele merece ou não nossa solidariedade, nosso amor, nosso perdão, a nossa compaixão, a nossa ajuda ou a nossa mão? Quem somos nós para poder julgar, determinar quem merece e quem não merece? Ou a gente tem que agir a partir dos nossos próprios sentimentos, do nosso próprio coração. Entendeu? Será que me faz bem? Eu não vou ajudar fulano porque fulano, por exemplo, é dessa raça, ou é dessa cor, ou é aleijado, ou é pobre, ou é rico, não precisa de ajuda. Não importa. Quem está ali naquele momento, naquela necessidade, é um ser humano. Um ser humano sem características. Se é isso, se é aquilo, se tem isso, se tem aquilo, se não tem. Naquele momento ali, ele precisa, eu estou ali próximo. Se eu estou ali próximo, o que eu posso fazer? Independente de qualquer coisa, de recompensas que eu vou ter. Então, nós temos que rever, muitas vezes, esse nosso jeito de existir aqui. Está refletindo realmente essa espiritualidade, esse tanto conhecimento que às vezes a gente tem, ou que a pessoa tem, ou que o grupo tem, ou que a prática não condiz com o que se fala. Outra coisa que eu pensei também é que o homem precisa mudar a espiritualidade, tem que se espiritualizar, tem que desvincular, não, vamos colocar na linguagem bem popular, desvincular daquilo que foi sempre considerado como céu lá em cima, né? E se apegar aqui na terra. Então nós temos que fazer o contrário, desapegar da terra e se ligar no alto. E a gente precisa parar e perceber o seguinte: onde que é esse alto? Se a gente perceber, parar, atenção um pouco, que nós somos os seres fantásticos, nós somos seres assim especiais demais, porque imagina, nós estamos na Terra, que é, como vamos dizer assim, que é praticamente quase como uma bola que fica girando no universo, e a gente consegue andar em cima dela, a gente consegue sobreviver tranquilamente. Então nós somos muito, muito especiais. Nós já somos seres especiais.
E a gente anda em cima dessa terra, rodando, andar em cima de uma bola rolando. É muito chique, nós somos pessoas muito especiais. Então, falta alguma coisa. Falta esse ser que é especial em si, só por existir, provar, demonstrar, agir de forma especial, de ser tão divino, tão maravilhoso e tão importante para o Criador, seja ele qual você coloca. Aí a gente pensa assim, mas para mudar essa nossa sociedade, já houve durante a história muito tempo de revoluções, de rebeliões, tanto a Revolução Francesa, a Revolução Russa, mudou. Quando teve essas revoluções, o que acontecia? Era a briga de um grupo querendo dominar o outro grupo para poder manter aquelas tradições que ele já tinha do velho, manter o velho, manter a velha ideia, a velha mentalidade daquilo. E contou isso para poder exterminar o outro grupo ou dominar o outro grupo. E aí, o que melhorou o ser humano a partir disso? Algumas coisas mudaram, sim, algumas coisas mudaram. E daí? Continua o mesmo, nós continuamos no mesmo, praticamente no mesmo estágio de ser humano, não enquanto em nível de comércio, de tecnologia, tudo isso está evoluindo, tudo isso evolui, tem as suas vantagens. Mas o ser humano não como sociedade, assim, entidades, grupos da sociedade organizada, mas como ser humano, como ser pessoal, individual, mudou em alguma coisa? Nós mudamos em alguma coisa pelos ideais da Revolução Francesa? O que é que muda em nós? Como que isso aparece no nosso dia a dia, na nossa vida? Nada. Joana d'Arc, lá, na Revolução, acho que foi francesa, né? Inglesa, sei lá, francesa. Daí, simplesmente ela foi lá, brigou, morreu muita gente. Em benefício de quem? Para manter o quê? Para manter a velha ideologia, o mesmo jeito, a mesma mentalidade de uma sociedade. É sempre alguém levando vantagem em cima do outro grupo. Por que não vamos nos unir e juntos fazer uma coisa diferente? Então, eu fiquei pensando assim, espiritualidade ela é rebelde. Por isso, às vezes, a gente fala assim, quer dizer, nós, né, os mais antigos, né, falamos assim que toda família tem a sua ovelha negra. Aí eu fiquei pensando, mas não é que tem que ter mesmo, porque quem é essa ovelha negra? É aquele que consegue ser o rebelde. O que é o rebelde? Não é o rebelde de fazer bagunça, arte, essas coisas, mas é aquele que não se encaixa naquelas regrinhas da família, daqueles costumes, daquela coisa, que consegue, se atreve a colocar, a viver uma outra experiência. Não, eu não vou por esse caminho, eu vou fazer isso. Não quer dizer que é coisa errada, mas eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou tentar uma coisa diferente e eu vou conseguir chegar. Todo mundo tem que, homens e mulheres, moços e rapazes, tem que casar aos 20 anos. E aí, é obrigado? Você é obrigado a casar? Você é obrigado a ter filhos? Por quê? Porque que a vida só na época colonial era assim, 15, 16 anos, as meninas, e os meninos com 18, completou maioridade. Qual era o primeiro passo? Casamento, formar família. Entendeu? Aí nesse ponto aí eu sou meio rebelde, porque sempre eu estou naquela coisa da ovelha negra. Tem que ser assim. Mas tem que ser assim por quê? Você tem que fazer isso, mas por quê? Você não pode fazer, mas não posso por quê? Não estou fazendo nada de errado, não estou fazendo mal para ninguém, estou tentando construir a minha própria vida, construir o meu caminho. Isso é uma ação errada. Entendeu? Então eu sou meia rebelde nesse sentido. Isso é mal das pessoas livres. Porque ser livre é uma responsabilidade muito grande, ser livre é pesado. Você se assumir, ser livre, tomar conta de você mesmo, é livre.
Então, todos os segmentos praticamente da sociedade, seja ele família, igreja, sociedade, política, comércio, tudo tem lá suas regras, suas normas, isso pode, isso não pode, que as suas leis, né? Seus critérios lá que tem que ser obedecidos. E o rebelde é aquele mais espiritualizado, às vezes, é aquele que não simplesmente consegue analisar, não, mas há uma outra possibilidade. Isso aqui não é o mais justo, isso aqui não é o mais correto, isso aqui não é a vontade da pessoa. Porque a gente vê muito, principalmente em época de política, esse ano mesmo eu ouvi isso, assim, tem que votar em fulano de tal porque o patrão exigiu. Não pode entrar na loja tal, naquele comércio tal, naquele mercado, naquela farmácia. Porque meu patrão não gosta. Quem não gosta é ele, então ele que não entre, que não faça serviço com ele. Mas você, enquanto pessoa, você é livre ou não é? Para fazer o que quer e entrar onde é que você quer fazer e votar em quem você quer, ou seguir a vida de uma maneira ou de outra. Por que a gente tem que ser obrigado a fazer as coisas, né? Pela vontade dos outros, muitas vezes não pela sua própria vontade. Lógico que nós temos as nossas obrigações normais do dia a dia, mas não que seja aquilo que é categoricamente obrigado a fazer aquilo. Entendeu? Aí se você vai e cumpre só porque te falaram que é obrigado, você está sendo o quê? Mais uma ovelhinha andando atrás do rebanho. Porque você só segue os outros, aquilo que o outro está fazendo, aquilo que o outro te determina. Tem medo do quê? Tem medo do quê? De construir. A vida é uma construção. Se a gente não constrói, a gente só fica seguindo e obedecendo e não cresce. Então, a espiritualidade é você se conhecer. Mas para isso você tem que ter sua liberdade, sua autonomia. De saber quem é você, o que você quer e onde você quer chegar. Pensar com a sua própria cabeça. Parar de seguir aquelas tabelinhas do que tem e que não tem que fazer. Então você vira uma máquina. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí? Você não cresce. A sua experiência de vida fica estagnada em simplesmente obedecer aquilo que os outros te determinam. Então nós temos que buscar essa espiritualidade que nos faz rebeldes mesmo. A espiritualidade, ela é rebelde. Ela é rebelde. Jesus era um rebelde. Os grandes mestres antigos, Buda, romperam. Uma revolução, entendeu? O que é? Ou uma rebelião, uma revolução? É você brigar contra o velho, para permanecer. Brigar contra um que tem uma ideia velha, para permanecer a ideia sua velha. E a rebelião, o que é? Você largar o velho para trás. É esquecer, partir para outra, apagar, desconectar do velho. Igual aquele animal, a cobra, ela não troca de pele, ela simplesmente não carrega a pele dela, ela larga aqui para trás. E vai ter uma nova pele, uma nova experiência. Assim somos nós. Nós temos que aprender a largar o velho para trás, repetir as velhas coisas, fazer as mesmas coisas. É mais cômodo, vou ficar aqui no velho mesmo, dos velhos costumes, isso eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Não se atreve a fazer o novo, a buscar o novo, a experimentar o novo, a viver. Ou então a gente vai ficar sempre nessa, buscando o velho, repetindo, vou puxar essa casca atrás de mim, porque eu não posso deixar para trás. Então tem que levar a casca da cobra atrás. A cobra nada, ela vai embora, vai viver sua vida e larga a casca da pele para lá. Então, o rebelde é isso. Ele se rompe com o velho. Quase que nas revoluções, na rebelião e revoluções, é simplesmente a briga de um velho contra o outro velho. Um ideal velho, ideias velhas contra outras ideias, às vezes mais velhas ainda. Ninguém cresce, ninguém sai do lugar. O rebelde, não. Ele, mesmo que esteja sozinho, ele larga o velho e vai, assume o novo daí para frente. Isso é pessoa espiritualizada, de autoconhecimento, que quando está em conexão
com esse ser transcendental que está em cada um de nós. Então, esse autoconhecimento nos leva a uma espiritualidade, porque acho que ninguém consegue pensar que a vida, a sua própria existência, é só aqui. É só esse momento, esses anos que você está passando aqui, que não tinha nada antes e não vai ter nada depois. Morreu, acabou, vou para o céu descansar. É muita pretensão, né? De achar que no universo inteiro Deus só fez, o Criador só colocou em um planetinha chamado Terra, ou Gaia, como vou chamar, só a Terra, só nós merecemos ter existência. Será que nesses milhões e milhões de planetas, o universo é infinito? Nós temos esse privilégio, é só nosso, da existência, de experimentar a vida, de crescer, né? E olha que nós já somos muita coisa só para andar em cima de uma bola girando, né? Solta no universo. Então já é uma grande habilidade. E podemos pensar, será que Deus é assim, fazer milhões e milhões de planetas, o cosmos infinito, e só em um deles eu vou colocar vida, né? Acho que Deus é muito maior do que tudo isso. Deus tem tanto amor, tanto amor, é pura criatividade constante ao tempo todo, que ele teria coisas mais para fazer do que só nós colocar aqui na Terra e vem para cá e depois morre e vai para lá viver no paraíso. Será que é só isso? Será que a nossa espiritualidade vai ficar presa a isso que nos foi ensinado? Será que não existe nada a mais? Será que esse nosso Deus que está dentro da gente, é inato em cada um, não está nos movendo, nos cutucando, quer dizer, nos provocando, nos alertando com tudo isso que está acontecendo no planeta Terra, que existe algo mais, que é muito maior do que nós, que a vida do universo é muito mais do que só nós, terrenos, terráqueos daqui, nessa terra, e que não conseguimos nem viver em solidariedade, em união, em comunhão uns com os outros. Não só, vamos falar países, não, vamos falar na própria família. E nem com as outras pessoas de fora, não. A nossa espiritualidade não consegue agir, demonstrar a prática de amor, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de humanidade, nem com os da família, nem com os que estão debaixo do mesmo teto, que são nossos primeiros, né, mais próximos, nossos consanguíneos. Como é que a pessoa vai ter respeito, amor, consideração, ser justo, ser honesto, ser solidário, com externos que a gente não consegue nem ser conjugado? Então, vamos pensar um pouco mais. Se a nossa prática não revelar a espiritualidade que está dentro de nós, alguma coisa diferente, alguma casca do velho, nós vamos ter que deixar para trás, para fazer esse novo acontecer. E esse novo só pode ser o fruto do amor, da solidariedade de uns com os outros. E assim, vamos cultivar aí, buscar a nossa espiritualidade, seja aonde você quiser, ou individual, procure conhecer, ou principalmente buscar a reforma íntima. Entre dentro de você mesmo, olhe para você, dentro de você, pare todos os dias um pouquinho, uns 10 minutinhos antes de dormir ou na hora que levantar, e pensa na imensidão de tudo isso que existe, na imensidão, na grandeza que você é, e como que você pode ser um pouquinho melhor aquele dia. Como que você pode, um gesto, uma ação,
que assim você vai treinando essa sua espiritualidade, vai treinando na sua prática, nos seus gestos, no seu jeito de ser, você vai aperfeiçoando, você vai sendo melhor, e assim a gente vai desvinculando dessas regrinhas todas que nos prende, que nos, né, visiona para ser de um jeito, e vamos ser mais humanos e mais divinos. Com certeza, vamos ter nossas dificuldades, mas devagar, passo a passo, nós vamos conseguir superar e ser melhores do que ontem, né? Hoje eu quero ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho, um gesto, um detalhe melhor do que hoje, e assim nós vamos crescendo e nós vamos retornando a esse Deus Criador, essa fonte criadora de todos nós. Muito obrigado, compartilhe, deixe o seu ponto de vista, o seu recado, divulgue, se inscreva se possível, e muito obrigado, e até a próxima.